Olá pessoal, eu sou Ayrton Roxo e esse é o canal Clique Síndico News no YouTube. Uma nova plataforma em que nós nos reinventamos para continuar passando o conteúdo em que Crédito Real e Clique Síndico, em parceria, promovem mensalmente dentro do Condomínio em Foco. E reinventar-se realmente é uma das palavras que surgem recorrentemente no nosso vocabulário. Medo, desemprego, crise, solidariedade e essa nova, a reinvenção. Nós, na nossa faixa etária, estamos vendo, aprendendo que o bom da história é ler o que aconteceu. Viver ela não é realmente uma experiência muito tranquila. É muito sofrida. Mas a humanidade vai voltar e vai voltar diferente do que era até então. Esse webinar gravado, tá? Ele pode ter segmento a partir do que vocês assistirem o vídeo. Vocês podem, aí logo aqui abaixo tem a seção de comentários, em que pode fazer perguntas e que a gente responde, a gente interage por ali. Inscreva-se no canal, que é a forma de vocês começarem a receber também as novas postagens que serão recorrentes agora. E se gostou, dá um okzinho, certo? Bom, lembrando que esse programa, esse vídeo, tá, ele tem o patrocínio, tá, do Secovmed. Secovmed é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1999. A ideia é prestar assistência aos empregados em condomínio, síndicos dos condomínios, diretores e empregados de imobiliária. O Secovmed tem 21 anos de história e você faz parte desta trajetória de sucesso. E Crédito Real, top de marketing ADVB, empresa com mais de 80 anos no mercado imobiliário, buscando entregar a melhor experiência em atendimento personalizado aos seus clientes, expandindo sua marca com um sistema de franquias. Melhorar a sua vida e facilitar o seu dia a dia é a nossa prioridade. E quem vai nos abrilhantar hoje com o tema complicado para nossas vidas, do dia a dia, está nos afetando profundamente, é a doutora Cristiane Vargas. Ela é advogada, especialista em direito imobiliário, primeira vice-presidente da Associação Gaúcha dos Direitos Imobiliários Empresarial, a AHDI, coordenadora técnica do curso, coordenadora técnica pedagógica do Unicecov RS, professora dos cursos de pós-graduação da Uniriter, membro do Conselho do Plano Diretor do município de Porto Alegre, palestrante em eventos jurídicos e consultora jurídica de empresas do setor na capital e interior, que fará agora as considerações iniciais. Doutora Cristiane, por favor. Boa tarde, noite para os nossos ouvintes, né, para os internautas que terão acesso a esse vídeo, dizendo que estamos todos realmente nos reinventando e escolhendo, optando, não, na verdade não é escolha, né, é uma necessidade, migrando para novas plataformas de troca e fluxo de conhecimento impostos por esse isolamento social que estamos há quase 30 dias vivendo, não só no estado do Rio Grande do Sul, como uma situação em nível de Brasil e de mundo, né? Doutora, nós vivemos um período de exceção, tá? E esse período de exceção faz com que as regras estabelecidas para a nossa convivência diária sejam toleradas ou vistas de outra forma ou atendidas de outra forma. E o síndico, que está na ponta de um problema muito sério, que é a relação entre condôminos, né, que sofre das mais variadas situações. Como o síndico deve se portar
por exemplo, numa seguinte situação que eu já lhe encaminho uma pergunta. A área de lazer foi interditada. Bom, aquilo lá é um espaço que eu pago para ter, eu pago a manutenção. Como é que o síndico vai fazer essa proibição? Por favor. É que, na verdade, hoje os síndicos estão respaldados nos decretos, tanto no decreto estadual quanto nos decretos dos municípios, aonde a imposição do isolamento social determinam que áreas aonde possa ter aglomeração de pessoas devem ser interditadas. Então, há uma medida mais efetiva do que a própria decisão interna condominial do síndico. Há o que a gente chama, em matéria jurídica, de um fato do príncipe, né? Uma questão de ordem pública determinando que áreas onde haja a possibilidade da aglomeração de pessoas, aumentando esse contato físico e com isso criamos vetores para uma possível contaminação do vírus que a gente está tentando controlar, o síndico fica respaldado por essas medidas governamentais que estão dispostas em decretos tanto de municípios quanto do Estado e uma orientação dos órgãos técnicos de saúde para que, então, essas áreas de convivência, áreas comuns, principalmente agora que sem escolas, sem creches, as crianças estão em casas, os pais precisam entender que não é o momento de procurarmos espaços agradáveis de lazer. Estamos vivendo uma situação de exceção, onde o isolamento físico, né, deve começar pelos nossos espaços condominiais. O meio ambiente condominial é um foco propício para a propagação de um vírus. São muitas pessoas que transitam por estas áreas, então há uma inevitável necessidade de acesso a áreas comuns, como é o caso de hall de entrada, elevadores, corredores, garagens, depósito de lixo. Isso são áreas que inevitavelmente nós vamos ter que circular em algum momento do nosso dia, das semanas, enfim. Mas essas demais áreas, onde a gente tem condições de evitar, isso deverá ser feito. Não por uma vontade do síndico, um capricho do síndico, uma perseguição do síndico, porque isso sim é uma imposição que o momento exige para o mundo. Sim. A propósito dessa utilização desses espaços aí, tipo hall de entrada, prédio comercial com acesso ao elevador deve separar dos visitantes dos condôminos do condomínio comercial? Sim, existem alguns prédios, eu até tomei conhecimento disso ontem, alguns prédios comerciais que estão, inclusive, com a entrada proibida, que algumas atividades que já estariam, em tese, liberadas pelo poder público para funcionamento, sobre todas aquelas regras de segurança, os dirigentes, às vezes prédios que são de um único dono, estariam oferecendo termos de responsabilidade para quem quisesse dar início às suas atividades profissionais, ainda que essas estivessem em regime de exceção pelos decretos públicos. E aí as pessoas ficam receosas e acabam não dando início retomando suas atividades, né? Como é que ficaria essa questão assim de separar, né, visitantes de não visitantes? Nós temos alguns precedentes jurisprudenciais de momentos que não é da pandemia, onde a segregação de elevadores para visitantes, não visitantes, funcionários, moradores, enfim, já foi entendido até como uma forma discriminatória. Tá? Mas talvez o que eu penso que nesse momento, considerando que às vezes num prédio a gente pode ter pessoas em situações de risco, a gente pode ter uma pessoa em comorbidade, né, em processo de recuperação, processo com maior fragilidade. Então, daqui a pouco, ter estes dois espaços e poder fazer o uso de um elevador
elevador para os moradores que estão mais resguardados e garantir que outro elevador sejam para visitantes, entregadores, enfim, não seria uma medida considerada discriminatória. Mas isso tudo vai depender da abordagem, da maneira como isso vai ser colocado. Agora, o que não pode é fazer uma situação que seja um sacrifício, que, por exemplo, se o prédio tem 2 elevadores e consegue fazer essa separação, a gente estaria adotando uma medida de segurança maior aos condôminos. Agora, o prédio não tem 2 elevadores, tem um elevador e impõe, muitas vezes, que as pessoas usem escadarias, então isso aí sim já causaria algum tipo de desconforto, né? Qual é a melhor medida? Inclusive, a melhor medida é que, tirando aquelas situações que o condômino autorize o ingresso na sua unidade, daí seria uma visita necessária, uma situação que alguém vá fazer compras para uma pessoa que tem alguma dificuldade, é que as demais situações que não tem que ingressar na unidade sejam tratadas na portaria. Né? Então, claro que alguns condomínios não têm esse espaço, né? Daqui a pouco um espaço de recebimento mais reservado, que as pessoas não estejam na rua, mas o ideal é isso, evitar que pessoas estranhas, principalmente quem está circulando, entregadores, né? Que são pessoas que estão mais expostas, né, à circulação em outros ambientes, que elas não ingressem nesses espaços condominiais. Mas tudo isso, Ayrton, é um conhecimento da realidade de cada comunidade. O que os síndicos precisam, talvez, mobilizar nesse momento é conhecer os seus condôminos, é saber quais as realidades que estão dentro daquele conjunto. É claro que para condomínios que nós estamos falando lá de 400, 300 moradores, 4, 5, 6, 8 torres, 10 torres, isso realmente fica inviabilizado. Mas uma realidade um pouco diferente é o momento dos vizinhos se aproximarem, a administração ter uma preocupação em conhecer os seus condôminos, criar um meio de comunicação coletiva, trocar informações, conhecer um pouco da realidade de cada um, para ir acomodando essas diferentes situações dentro de uma estrutura coerente, com base no bom senso e sempre na segurança do conjunto coletivo. Ok. Doutora Cristiane, nós tivemos agora na última semana um decreto do prefeito municipal flexibilizando algumas atividades, né? Dentre elas, algumas questões de condomínio, instalação elétrica, hidráulica, obra civil, acessibilidade e questões de PPCI, tem mais alguma coisa. Não é para fazer obras, é para fazer reparos. As obras não... vai entrar um monte de gente no condomínio, escadas... Não. O que eu entendi é que seria para manutenções. Ok? Aí, inclusive, no que diz respeito ao PPCI, é importante que o síndico procure informar-se, né, no decreto estadual com relação à questão que envolve a PPCI, aquela mesma realidade que nós vivemos logo após entrar em vigor a lei da KIS, que é a lei que estabeleceu a obrigatoriedade, né, de buscarmos os alvarás, de adaptar as edificações às regras de segurança contra incêndio, aquelas mesmas orientações são as necessárias agora. Nós não estamos em condições, por todo o contexto, de implementar todo o projeto de PPCI neste momento, mas apenas aqueles pontos emergenciais que já foram tratados no passado, que são luzes de emergência, né, setas de indicação de saída, extintores, aqueles elementos básicos, tá? Então, estes elementos é que nós temos que nos preocupar agora. Quais as obras que estão autorizadas? Aquelas obras de natureza necessária, aquelas obras em que eu preciso dela para me oferecer condições de habitabilidade no imóvel. Então, deu um problema lá na instalação de gás, na instalação elétrica, na instalação hidráulica. Estes problemas, eles são necessários
serem enfrentados porque eles me dão condições de habitabilidade e conforto nesse momento. Em todos os momentos, são obras necessárias, tanto sob o ponto de vista das unidades privativas, quanto obras necessárias no condomínio. A gente está com um problema lá no fornecimento de gás, alguma coisa que diz respeito nas bombas de água, alguma situação emergencial de elevador. Então, estas questões emergenciais que dizem respeito à condição de habitabilidade e uso regular da propriedade, essas estão autorizadas a serem realizadas. Agora, situações que já estão num outro viés, que sejam de caráter decorativo, que sejam de caráter de embelezamento, que sejam aquelas situações de maior conforto e que não estão nesse rol do que é emergencial e necessário para a condição básica de habitabilidade, não seria o momento de realizar, e o síndico poderá notificar para a suspensão da obra. Tudo visando o quê? Redução do fluxo de pessoas nos ambientes condominiais, além daqueles que são os moradores residentes no prédio. Ok. Me diga uma coisa, já tratando de PPCI, o síndico pode se valer, quem tem o PPCI pronto, eu imagino que ele determine a quantidade de pessoas que, por exemplo, um salão de festa comporta, que é diferente do que apregoa o decreto, que restringe ao número. Claro que o decreto tem prevalência sobre o PPCI. Mas a questão da utilização do salão de festas, buscando o bom senso do síndico e da comunidade, não deveria ser proibido? Nós estamos em salões de festa estão proibidos, Ayrton. Salão de festa, brinquedoteca, playground, espaços de convivência, todas essas áreas de aglomeração estão proibidas. A questão que decretos municipais e estaduais tratam de redução a 30%, utilização de espaços a 30% da capacidade do PPCI, são para atividades essenciais, que são aquelas vinculadas a restaurantes. Tá? Então, aqueles espaços, restaurantes, lancherias que precisam, né, estar abertos até para poder atender essas pessoas que têm necessidade, que estão ainda em atividade, né, que nós temos atividades profissionais que não pararam, principalmente área da saúde, farmacologia, supermercados, transporte. Então, as pessoas estão circulando, precisam se alimentar, enfim. Esses espaços, eles tomam uma referência com o PPCI, 30% da capacidade do PPCI, mas isso não é um permissivo para salão de festa de condomínio, porque salão de festa do condomínio é a área condominial para uso recreativo, e isso está proibido pelo decreto. Então, nós não temos, nesse momento, autorização para a utilização do salão de festa, tá? Nenhum espaço de recreação está autorizado. Os clubes, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, clubes recreativos, eles estão fechados. Não é possível estarmos nesses espaços recreativos. A referência para o PPCI, capacidade de pessoas com base no PPCI, são para atividades que vão dar suporte aos serviços essenciais que estão funcionando. No caso, restaurantes e lanchonetes, aqueles que tiverem condições de operar ainda seguindo normas rígidas de segurança, principalmente de limpeza, para que não causem nenhum tipo de risco e sejam espaços de contaminação. De modo que muitos nem preferem abrir, porque vão estar sendo fiscalizados e daqui a pouco algum descuido nessas regras ou nos equipamentos que devam estar sendo fornecidos como meio de segurança poderá gerar, inclusive, de multas a interdições de estabelecimento, razão pela qual a gente viu mínimos estabelecimentos, principalmente nesse feriado, a gente viu mínimos estabelecimentos abertos oferecendo seus serviços, principalmente na área de alimentação. Doutora Cristine, outras avalanche de perguntas que chegam aqui é a Assembleia. Condomínio com saldo devedor, o mandato do síndico conta nos dedos do tempo que vai terminar o mandato, no fim acaba por acabar nesse período. O que ele faz?
E fora as outras questões que uma Assembleia tenha o prazo, as datas para serem realizadas. Na verdade, a Assembleia, como ela é um espaço de reunião de pessoas, né? Então, automaticamente, é da natureza do ato a aglomeração de pessoas, então as assembleias em caráter presencial estão proibidas. O que está sendo possível fazer nesse momento, com respaldo nos decretos, inclusive no respaldo no projeto de lei que nós estamos aguardando em caráter nacional, que vão tratar de diversas circunstâncias envolvendo o momento da pandemia, inclusive de autoria do senador Anastasia, que deve estar em fase aí de aprovação no Congresso, né, já passou pelo Senado, enfim, que vai, então, oficialmente tratar das assembleias virtuais numa lei, num PL federal, né, numa lei federal. Então, seria a questão das assembleias hoje resolvida pela forma virtual, né, assembleias online, sistema virtual, porque nós não temos condições de realizar as reuniões presenciais. As assembleias virtuais, os síndicos vão ter que escolher uma plataforma tecnológica, de modo a garantir a participação de todos ou a representatividade de todos, para que a gente, né, tenha, então, observado as determinações legais, que a Assembleia não poderá reunir-se, convocar e deliberar se não houver a possibilidade de participação de todos, está na regra legal do condomínio, né? Então, os síndicos também vão ter que gestionar com seus administradores, com seus auxiliares de administração, com as assessorias jurídicas, a melhor maneira de poder conduzir essas reuniões dentro dessa modalidade virtual. Síndico que está com mandato vencido, nós temos três hipóteses que devem ser analisadas. Se o condomínio tem uma convenção e a convenção eventualmente trate dessa questão, tem que se observar o que diz a convenção, porque às vezes o término do mandato do síndico poderá automaticamente dar poder de representação a um subsíndico. É difícil esse contorno, mas a gente sabe que existem algumas convenções que fazem isso. A segunda hipótese é que, e que é uma interpretação que nós temos na doutrina e na jurisprudência, de que o síndico, em situações excepcionais que não tenha condições de convocar a Assembleia para a renovação do seu mandato ou escolha de um novo representante, ele permanece até que se estabeleçam as condições de convocação e nova eleição na representação do condomínio. Porque o que não pode acontecer é o condomínio ficar acéfalo, ou seja, sem representatividade. Tá? Ele precisa ter seu representante. E a última, mais onerosa situação, seria uma busca judicial de nomeação de um representante legal. Que eu acho que daí é uma situação extrema e desnecessária, porque a situação que nós estamos vivendo é natural que esse síndico, né, esteja sendo, permaneça, né, continue a conduzir a representação condominial. É claro que a gente sabe que a questão do mandato do síndico tem direta ligação com a representação, com o poder de representação perante documentos que devem ingressar nos órgãos públicos. Mas a gente está vivendo um período de exceção e em nível de órgãos públicos, de representação, tudo tem sido flexibilizado. Então é um momento muito propício para a gente pensar que vai acontecer isso também em relação aos mandatos do síndico. Então não precisa ter afobação, não precisa ter alarmismo, não precisa ter pressa. Essas situações vão sendo contornadas desta forma, né? Então acho que não vai ser um sentido até de colaboração com a comunidade. O síndico já está com o seu mandato inspirado, que ele siga na condução da administração. Se houver uma regra na convenção tratando disso, a gente deve observar, e numa situação, em uma hipótese excepcional, a gente tem que pedir uma medida judicial envolvendo essa questão de mandato e representação do condomínio, que aí seria uma última hipótese e creio que seja extremamente desnecessária, considerando o nosso contexto hoje de pandemia. A questão que a senhora falou da prorrogação temporária do mandato, isso se atribui ao período de exceção que estamos vivendo. Em épocas normais, o mandato encerra.
Na verdade, em períodos normais, como eu falei, a doutrina de jurisprudência entende que até a realização da Assembleia, que efetivamente trate da renovação de mandato, por meio de recondução do síndico ou de nova eleição, esse que está permanece representando. O problema é que existem alguns documentos que devem ser renovados perante órgãos públicos que não aceitam. Então, preciso apresentar a ata de eleição realmente, né? Mas em termos, saindo da esfera de obrigações legais, sob o ponto de vista da administração propriamente dita, ou seja, da representatividade perante órgãos públicos, existiria esse óbice. Mas na representação de área administrativa, seria considerado a extensão do mandato até a nova eleição, ainda que esse mandato já tenha se inspirado, de fato, no documento de eleição, ou seja, na ata que o elegeu, tá? Doutora Cristiane, eu comecei esse webinar falando de algumas palavras que estão sendo incorporadas com frequência no nosso dia a dia. E eu quero incorporar mais uma, que é a palavra negociar. O síndico deverá negociar com condôminos, o síndico deverá negociar com prestadores de serviço, imobiliário, enfim, negociar. Nunca teve tão fácil, fácil eu não digo, a questão, as pessoas estão predispostas à negociação por razões óbvias, Sentar-se à mesa, buscar o diálogo, que eu acredito que seja a única maneira de se resolver as situações que virão. A tendência é que a inadimplência venha a crescer de uma maneira importante. A gente está ao lado das questões de saúde, né? Toda essa questão do vírus e da doença propriamente dita que o vírus desencadeia. Nós estamos atravessando uma outra pandemia, tá? E que essa vai deixar marcas, talvez, por muito mais tempo, que são as questões econômicas, né? Então, indo assim, decifrando um pouquinho tudo isso, né? Então, assim, começar a tratar de negociações, né? Nunca se negociou tanto, isso é real. E não é fácil, tá, Ayrton? Não está sendo fácil. O condomínio, ele não está sentindo isso ainda de uma maneira muito... não é algo que está impactando nesse momento ainda os condomínios. Existe um outro setor dentro da administração imobiliária que realmente começou a impactar isso, que são os aluguéis, né? Claro que indiretamente isso vai envolver os condomínios e vai envolver diretamente depois os condomínios. Na medida que o tempo passar, as pessoas estão sendo privadas de seus ganhos, né? Tudo está criando assim engendrando um contexto bem complexo. Mas como é que nós vamos enfrentar isso no condomínio no primeiro momento? Acho que o que cabe ao síndico, junto com a sua auxiliar de administração, é refletir sobre os contratos de prestação de serviço. Então, contratos que estão em andamento, mas que a execução do serviço foi reduzida ou deixou de existir, isso deverá ser negociado. Então, a suspensão da executividade dos contratos, né, deverá ser negociado com os prestadores. Com isso, nós poderemos ter alguns impactos, né, financeiros para melhorar a conta do condomínio, né? Então, a gente vai lá, vai negociar com algum prestador que reduziu a prestação de serviço, outros que deixaram de reduzir, de prestar aquele serviço. Talvez a gente consiga encontrar alguma vantagem, alguma redução no orçamento do condomínio. No entanto, nós vamos ter algumas contas do condomínio que vão aumentar expressivamente, ou seja, está todo mundo em casa, está todo mundo usando de outros serviços essenciais do condomínio. Então, o que eu acho importante as pessoas terem a consciência? Está difícil para todo mundo. Condomínio não é uma atividade lucrativa, não se tem lucro com o que se paga e o que se recebe, o que se administra financeira no condomínio. O condomínio, ele tem pela sua natureza repartição de despesas. Se eu preciso de 200, eu arrecado 200.
Eu divido 200 entre todos, arrecado esses 200 e pago, porque é o que eu devo, porque o condomínio, o conjunto deve 200. Então, o condomínio não é uma instituição lucrativa. Então, com isso, eu tenho que pensar que se eu não pagar esta conta, eu estou onerando o meu vizinho, que também pode estar passando por aquela dificuldade, né? Ah, mas eu sou profissional liberal, eu sou autônomo, eu sou isso, muito bem. Eu também sou, o outro é funcionário público, o outro é um aposentado, que não tem condições, que agora precisa pagar uma pessoa para trazer a alimentação. Então, existem vários contextos econômicos e sociais dentro do condomínio que nos levam a diferentes justificativas, mas todas elas precisam entender que, em matéria de condomínio, eu não estou tratando de uma atividade com fim lucrativo. Eu estou tratando de uma comunidade de vizinhos que moram, que tem despesas conjuntas, essas despesas elas são reunidas, repartidas e financiadas por cada um na medida da sua responsabilidade. E aí, se eu tiver justificar por condomínio, mas os efeitos do coronavírus, não, só um pouquinho, os efeitos do coronavírus, nunca se usou tanto a partir dos efeitos do coronavírus a tua propriedade. E aí, mais do que nunca, por estar protegido, acolhido, dentro desse conjunto que está sendo limpo, que está sendo resguardado, que está sendo protegido e que está sendo a tua porta de proteção, o teu espaço de proteção, atender as despesas que ele tem. Então, assim, isso é um discurso que o síndico vai ter que ter, mas é muito um bom senso que o condomínio vai ter que assumir a partir de agora. É diferente dele tratar da mensalidade da escola de inglês, da academia, do salão de beleza, lá da minha outra atividade, do meu clube de recreação. Então, são situações diferentes. Aqui é a minha moradia, é onde eu estou conseguindo me resguardar de tudo isso, tá? Onde é que nós vamos encontrar alguma conciliação no sentido de reduzir despesas para facilitar esse momento que todo mundo vai ter que ser colaborativo. A palavra de ordem é colaborativo, é o diálogo, é a mediação. Então, como é que nós vamos encontrar essa medida de colaboração? Daqui a pouco, os membros da administração vão lá fazer uma gestão de redução de custos nos contratos de prestação de serviço. Talvez o que se possa pensar, assim, em termos de redução nesse momento, são os fundos, alguns fundos que o condomínio arrecada como forma de segurança, talvez nesses a gente possa trabalhar com uma medida de suspensão temporária em razão da situação que se está vivendo. Agora, não podemos trazer as alegações, eu acho que fica extremamente desconfortável e eu acho que não fica, talvez, olha, eu vou usar até uma palavra forte, tá? Mas talvez até tenha um comprometimento ético, eu morar ali, eu estar resguardada ali, eu me resguardar minha família e eu pensar que é o meu vizinho que tem que estar pagando sozinho essa conta. Então, nesse momento está difícil para o meu vizinho também. Então, eu preciso fazer os meus esforços, reunir os meus esforços e me organizar e atender o que for possível, porque é ali que eu estou conseguindo manter a minha saúde, a saúde da minha família, as minhas condições de equilíbrio de vida, para depois que isso tudo passar, eu poder buscar recuperar os efeitos que estão sendo sentidos por todos nós. Na verdade, trata-se da manutenção do refúgio, onde nós nos refugiamos. Exatamente, a manutenção. E outra coisa, e a questão é a seguinte, só que nesse ritmo, os síndicos também precisam olhar diferente para suas dívidas. E talvez seja o momento da gente buscar composições factíveis, composições que possam realmente ser atendidas para que a gente não cause ainda mais danos à vida financeira do condomínio, porque realmente quem já vinha enfrentando dificuldade, talvez tenha as dificuldades acentuadas a partir de agora. Então, talvez haja um pequeno fôlego de tentar resolver. Então, é um momento em que nossos esforços precisam ser tomados, né, como meta para que a gente consiga resolver o maior número de problemas financeiros existentes, para que a gente possa encontrar o nosso futuro próximo de uma maneira um pouco melhor, né? Porque eu acho que isso é algo que vai se estabelecer por um largo tempo,
né? Essas questões financeiras, talvez a gente já vai estar liberado de isolamento, retomando as nossas atividades profissionais, trabalhando intensamente, e os efeitos econômicos vão estar aí sendo administrados. Então, a gente tem que começar a pensar nessa saúde financeira dos condomínios e dos seus condôminos conjuntamente e responsável e colaborativamente. Doutora Cristiane, eu acho que a nova ordem ela é colaborativa, que está exatamente. Finalmente, nós estamos sentindo que estamos no mesmo barco. Então, eu acho que isso assim, vai facilitar esse isolamento. Esse isolamento, Ayrton, ele impôs um nivelamento, né? Porque não é porque eu tenho mais, tenho menos, sou mais ou sou menos, sou isso, sou aquilo, estou no Oiapoque, estou no Chuí, que os tratamentos vão ser diferentes. Nós todos estamos passando, estamos nas mesmas condições. Isso é um nivelamento da vida. Então, a vida está passando por uma oportunidade de nivelamento de valores. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa pensar assim, a gente tem que ter uma empatia. Alguns chegaram até aqui de uma forma mais desorganizada, mais atrapalhada, talvez até com atitudes mais irresponsáveis, mas agora talvez a empatia seja necessária para que a gente não desequilibre o sistema, porque não adianta também que principalmente economia, né? Economia é uma balança, onde ao desequilíbrio todo, por mais que eu esteja numa posição favorável, aquilo vai impactar em mim. Né? Por mais que eu seja uma pessoa que tenha uma saúde financeira e eu tenha uma organização financeira, em algum momento esse desequilíbrio econômico que se estabelece, ele me impacta também. Então, assim, economia, ela é uma coisa muito fascinante, ela tem uma estrutura conjunta e um efeito emocional muito forte. Então, nesse momento, esse exercício de empatia, ele é necessário. Porque as pessoas, alguns condomínios, às vezes que alguns síndicos, às vezes eles, eu até entendo o sentimento deles, mas às vezes eles se prendem a condições de passado, ou a condições comportamentais do condômino, porque ele fez, ele tem, ele não se compromete, ele vive de uma maneira X e não se compromete aqui com o grupo, essas questões todas que a gente sabe que são recorrentes em condomínio. Mas talvez a gente tenha que criar um bloqueio muito importante nesse momento. É o que passou, o que aconteceu na vida e na sociedade até 17 de março, que foi o primeiro caso de coronavírus, eu acho, no Brasil. A primeira morte, né, alguma coisa nesse sentido. O que aconteceu até 17 de março no Brasil, fica para lá. De 17 de março para frente, nós estamos estabelecendo uma nova ordem, né? Algo que o nosso século só encontrou nas guerras. Então, nós estamos hoje num outro contexto. Então, nós vamos ter que exercer uma empatia. E nós vamos ter que, talvez, educar, criar a cultura, né? Criar uma outra cultura na comunidade. Talvez esse individualismo que se estabeleceu nessas últimas décadas, principalmente nas últimas 2 décadas, nós criamos um individualismo e um empoderamento de todos os segmentos, né? Porque todo mundo é empoderado. Hoje, né, nós temos empoderamento facetado em segmentos, né, em segmento social, em segmento etário, em segmento religioso, em segmento econômico. Assim, a gente tem muitos empoderamentos. Então, talvez é a hora da gente baixar um pouquinho isso e criarmos uma corrente, né, humana, entende? Assim, fazer a congregação da humanidade para que a gente possa enfrentar essas coisas de uma maneira diferente, tá? Isso é uma filosofia pessoal minha, a partir do que eu estou enxergando por aí, né? Então, talvez o momento vá nos exigir isso, até como uma maneira de conseguir enfrentar tudo que a gente vai ter que enfrentar ainda, porque eu acho que nós estamos ainda conhecendo as prerrogativas do problema. Nós estamos conhecendo as prerrogativas. Os efeitos do problema, nós ainda não começamos a viver. Nós estamos no início, nós estamos conhecendo as prerrogativas. Exatamente. E é através do medo que no início do século tivemos uma imigração fortíssima da Europa para cá,
E esse medo também vai fazer com que a gente tenha outra postura diante da vida. E eu sou um otimista de carteirinha. Eu acredito piamente que essa transformação, esse sacrifício que está e que vamos passar, seja transformador a nível de humanidade. Mas uma preocupação... Pois não? Não. Tá, posso? Tá. Uma das preocupações que eu estou tendo na questão de mercado, do nosso mercado de condomínios, é a posição em que se encontram as administradoras. As administradoras, erroneamente, poderão ser vistos como salvadores da pátria para os condomínios, para alguns condomínios, e, por outro lado, a manutenção de contratos pelo lado dos prestadores de serviço. Afora a questão, que a gente trata aqui de condomínio, né? Afora a questão de aluguel, que eu nem quero tocar no assunto. A administradora, ela pode, eu acredito, eu quero que a senhora complemente, por favor, ela pode e deve auxiliar na questão de diretrizes e normas e processos para esse novo fato econômico que virão os condomínios. Mas não está dentro dela a solução. Ayrton, tem duas questões, eu tenho assim duas questões muito importantes a dizer neste momento. A primeira delas é que a informação responsável, a informação tranquilizadora e normatizadora, essa é a informação que nós devemos ter, tá? Alarmismo, propagandismo, convulsionar, isso tudo, né? Aquela coisa midiática exacerbada, isso realmente, assim, acho que as pessoas já estão se dando conta, já estão mais seletivas para isso também. Nesse sentido, a informação, ela está sendo, e ela é muito importante neste momento. A gente sabe que a cultura de representação dos síndicos hoje, ela depende das auxiliares de administração. O síndico está ali com o poder de representação jurídica do condomínio. Mas a gente sabe que todas as diretrizes, todo o direcionamento e o funcionamento, a cultura que se estabelece de administração do condomínio, ela é imposta e orientada pelas auxiliares de administração. Então, eu penso que nós estamos diante de uma oportunidade muito próspera para que as empresas realmente exerçam esse papel relevante que elas têm, que é de captar as informações, municiar os seus síndicos, né, na condição de auxiliar com a melhor orientação, com a melhor estratégia do momento. Por exemplo, mais do que nunca, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma vida profissional extremamente corrida e tem uma convivência no meu condomínio muito limitada. É tão verdade que às vezes eu não consigo nem ler circulares que estão afixadas nas áreas comuns. Nesse momento que a gente está muito recluso, que estamos reclusos, né? Então a gente até tem como forma de libertação ir conduzir o lixo, ir até a correspondência, dar uma passada na portaria para ver se tem alguma coisa por lá. Então esse é o nosso grande evento social hoje, né? Essa circulação controlada nessas áreas, eu comecei a observar circulares e fiquei particularmente muito satisfeita que no meu condomínio a informação ela está sendo prestada e está sendo renovada a cada 3 dias. A cada 3 dias tem novas circulares afixadas nas áreas comuns, medidas que a gente nunca pensou em ter aqui estão sendo adotadas. Então, assim, isso é importante. Então, nós temos... E onde é que nós vamos... Como é que o síndico vai se respaldar disso? Óbvio, ele vai se respaldar disso através das empresas. Então, nós vamos ter que ter circulares informativas, com uma mensagem visual
informativa, nada de ficar botando texto em folha branca com letra preta. Não, talvez nós tenhamos que tratar de forma nada mais pedagógico, de trazer uma imagem colorida, ilustrativa, numa cena que a gente pode se reproduzir nelas. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa. Então, só para ilustrar, tinha um cartaz unicamente com 2 imagens, e uma situação toda que, quando você via a circular, você identificava os cuidados com o cão, que o cão é um vetor do vírus, né? Não tinha muito texto escrito, 2 coisinhas nos balõezinhos, mas a circular ela era autoinformativa. E isso está sendo renovado, a cada 3, 4 dias tem uma informação nova. Então, e quem é que vai estar apoiando o síndico nesse momento? São as auxiliares de administração. Então, eu acho que essas empresas hoje, elas estão preparadas, tá? Elas estão preparadas para auxiliar o síndico, principalmente em formar estratégias para ultrapassar esse momento de convivência, de regras, de ver o que é prioridade naquele condomínio, quem que é importante, como que nós podemos lidar com aquilo. E óbvio que na sequência da situação, ela vai ser mais importante ainda, estrategicamente, para poder ajudar na formulação, né, talvez até numa nova moldura de administração, principalmente administração financeira, que toda a sociedade vai ter. Então, a imobiliária, ela não vai salvar o problema do condomínio, primeiro porque ela não é uma financeira, né? A imobiliária não são instituições que vão garantir, né, que não vai ter inadimplência, que vai ter dinheiro na conta para pagar. Não, ela vai fazer a melhor gestão de tudo isso, através da sua competência em expedir documentos de cobrança, em fazer a cobrança desses créditos, em fazer gestão desses créditos. Ela é uma grande apoiadora, ela é a principal parceira nesse momento, porque se a gente pensar, tirando os serviços de portaria, serviço de portaria e limpeza, que é o que estão acontecendo, que não estão suspensos, os demais, por exemplo, piscineiros, jardineiros, isso sim já está um pouquinho mais, né? A gente já está relativizando esse serviço. Mas as imobiliárias, elas estão ali, né? Elas estão ali também, elas estão elaborando as cobranças, emitindo os boletos, fazendo a gestão de pagamentos. Então, elas são parceiras sim, e elas estão preparadas e elas devem ser requisitadas para essa estratégia de enfrentamento dos efeitos da pandemia e principalmente como conduzir a administração. Gostou do conteúdo? Esse e outros conteúdos, esperamos que os demais tenham o mesmo nível desse que nós acabamos de passar, vai estar nesse canal. Eu peço novamente que vocês se inscrevam e, se gostou, dá um ok. E daí abaixo, nos comentários, façam ali seus questionamentos, suas opiniões e suas críticas e sugestões, por favor. Esteve conosco hoje a doutora Cristiane Vargas. Ela é advogada, especialista em direito imobiliário, primeira vice-presidente da Associação Gaúcha dos Advogados do Direito Imobiliário Empresarial, a HDI, coordenadora técnica pedagógica da Unisecov-RS, professora do curso de pós-graduação da Uniriter, membro do Conselho do Plano Diretor do município de Porto Alegre, palestrante em eventos jurídicos e consultora jurídica de empresa no setor na capital e no interior, que dará agora as suas considerações finais. Ayrton, eu só gostaria ainda de reforçar aos nossos ouvintes, né, os internautas que acompanham essa live, sobre a questão que envolve eventual contaminação no condomínio, tá? O tratamento disto. O que é importante a gente observar, até pelas posturas públicas, pelos decretos, enfim, normas públicas que envolvam isso. Doutora Cristina, o síndico tem que conhecer, né? Estava na minha lista de perguntas, eu me passei. Por favor, me corrija. Eu acho que é importante, porque claro, isso tem um caráter informativo, claro, e a gente vive na capital, onde tem o maior número de incidências, e certamente as pessoas vão estar dentro de condomínios, né? Então, o síndico, ele deve ser comunicado, é importante, há aí um senso de responsabilidade social. Quem estiver
né, com o teste positivo, quem testar positivo, comunicar o síndico de que testou positivo. A pessoa pode ter o direito de solicitar ao síndico que não seja divulgado o seu nome, para que não se sinta exposta. No entanto, eu particularmente, numa responsabilidade pessoal minha, se eu testasse positivo, eu diria ao meu síndico que comunicasse e dissesse aos meus vizinhos que eu testei positivo, até porque se eu circulei e passei por algum vizinho, ele também possa tomar as medidas preventivas e avaliar, né, a sua condição, porque ele pode ter sido contaminado. Tá? Mas existem pessoas que ficam constrangidas, que não informam, que pedem ao síndico que não divulgue o seu nome. Tá? Então, assim, o síndico tem que ter esta cautela. Ele deve ser informado, sim, só que ele precisa buscar com o condômino infectado se ele pode identificar que o morador, daqui a pouco nem dizer o nome, mas dizer, o morador da unidade tal está contaminado, né, testou positivo, para que os outros vizinhos saibam e tomam as suas medidas preventivas. Tá? A vigilância sanitária deve ser comunicada, então, a primeira coisa que o síndico vai pedir ao condômino que eventualmente testar positivo é se ele mesmo fez a comunicação à vigilância sanitária. É importante que o síndico acompanhe essa comunicação para que as orientações da vigilância sanitária, então, porque aí vem a parte já técnica. Se testou positivo, comunicou o síndico, pergunta ao condômino se o condômino comunicou à vigilância sanitária, se ele não comunicou, o síndico deve comunicar e buscar a orientação com a vigilância sanitária, o que ele deve fazer em relação ao conjunto de moradores. Tá? E, claro, tomando essa cautela de sempre saber se ele pode divulgar quem é o condômino que está infectado ou não, tá? Para que a gente possa ter maior controle da disseminação do vírus, tá? Então, isso é uma medida importante de ser observada nesse momento. Obrigado, doutora Cristiane. Esse conteúdo não estaria completo se não tivesse essa informação. E estava aqui na minha lista, perguntava e passei. Obrigado. Agradeço a sua participação, tá? Agradeço a sua participação, sempre proveitosa. Nós teremos alguns questionamentos que eu tomo a liberdade de passar, se for o caso. E eu quero também avisar ao nosso público que esse vídeo ele é possível graças ao Secov. O Secov é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1999. É a ideia de prestar assistência aos empregados em edifícios, síndico de condomínios, diretores e empregados das imobiliárias. O Secov-Med tem 21 anos de história e você faz parte dessa trajetória de sucesso. Crédito Real, top de marketing ADVV, empresa com mais de 80 anos no mercado imobiliário, buscando entregar a melhor experiência com atendimento personalizado aos seus clientes, expandindo sua marca com sistema de franquia. Melhorar a sua vida e facilitar o seu dia a dia é a nossa prioridade. Lembro que esses conteúdos para condomínios, agora o Clique Síndico começa a transmitir também via webinar gravado. Estamos buscando excelência para começar a fazer ao vivo, com maior interação. Vocês imaginem o seguinte, uma palestrante como a doutora Cristiane, só ela falando, nós demoramos 52 minutos para fazer essa live, imagina com interação. Prepare-se. Doutora Cristiane, muito obrigado e até a próxima. Pessoal, até a próxima. Obrigado. Obrigado, Ayrton, obrigado ao canal e desejo muitas energias positivas para todos no enfrentamento desse momento e que tenhamos também uma boa capacidade de resiliência, paciência, bom senso e colaboração com tudo que vai nos impor esse desafio que é a pandemia do Covid-19. Obrigada a todos. Obrigado e até a próxima.